vai você? Muito prazer, sou a psicóloga Laiane Gomes e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o recurso terapêutico Livro Caixinha Anti-Ansiedade, 100 questões para se pensar no seu jeito de encarar a vida. Esse recurso terapêutico, ele é muito interessante e eu vou mostrar para vocês aqui em maiores detalhes, para você principalmente que gostaria de adquirir um desses recursos, mas não sabe como utilizá-lo nos seus atendimentos, no seu dia a dia de uma forma geral. Então eu também vou apresentar para vocês aqui 3 cartinhas para a gente poder conversar um pouquinho e fornecer exemplos de como você pode estar aplicando essas cartinhas dentro da sua prática clínica, ok? Mas pra gente poder começar esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações para o YouTube te avisar sempre que eu postar vídeo novo por aqui. Bora lá? Mas antes da gente começar, eu preciso explicar para você que os livros caixinhas, eles são recursos de apoio, ou seja, eles não são materiais exclusivos de uso de psicólogos, ok? Então, outros cursos também da área da saúde, educação, ou até mesmo você que está aí do outro lado, que não atua com nenhum desses públicos, mas que gostaria de comprar o seu livro para fazer um processo de autoconhecimento pessoal, você também tem essa liberdade de adquirir, por exemplo, esse livro aqui, ok? Eu vou estar trazendo para vocês também aqui outros modelos de outros livros caixinhas também, que eu possuo, né, que eu utilizo e que eu gosto realmente aqui na minha prática clínica, para que vocês possam estar conferindo também ao longo dos próximos vídeos aqui no canal, ok? Então fica de olho por aqui se você gostar desse vídeo já, para você poder acompanhar também outros recursos. E o link para você poder adquirir esse livro caixinha aqui em específico, o Anti-Ansiedade, tá aqui na descrição desse vídeo, então é só arrastar para baixo aqui depois no final e comprar o seu se você gostar também. Cada livro caixinha possui uma base diferente para sua criação, ou seja, é um foco específico de tratamento como base de apoio. No caso desse aqui de hoje que eu escolhi para falar com vocês, a gente vai estar falando diretamente do transtorno de ansiedade. Então vamos conhecer aqui agora um pouquinho da caixinha. Ela é assim. Aqui na parte de trás tem uma descriçãozinha falando um pouquinho sobre o que é ansiedade. Vou ler rapidamente para vocês. Ansiedade é o mal do século, deveria ser uma emoção normal, mas para muitos ela vem em excesso. Aí acaba se tornando uma doença. Como você lida com ela? Nesse livro, em forma de caixinha, estão perguntas que vão ajudar você a questionar seu modo de vida, pensamentos, hábitos e atitudes, facilitando o autoconhecimento, contribuindo para que você supere preocupações e inquietações. Acho interessante quando eles colocam um resuminho aqui atrás, pequenininho assim, porque esse resumo aqui, por exemplo, tá numa linguagem bem genérica, digamos assim. Então qualquer pessoa consegue compreender bem o que significa o conteúdo desse livro caixinha, não necessariamente psicólogos. É claro que se fosse falar para o público, né, mais formal, de psicólogos e tudo mais, eu já mudaria algumas coisas, né, como por exemplo, essa conceituação de que a ansiedade é o mal do século, porque isso realmente é algo muito genérico. A gente poderia trabalhar realmente como uma forma um pouco mais formal em relação ao que é a ansiedade. Mas como esse livro não é destinado apenas a psicólogos, ficou uma linguagem bem interessante, porque assim, abrange outras pessoas também que têm curiosidades para entender também sobre o que é a ansiedade, como lidar com ela, etc. Né? Ao redor da caixinha tem escrito aqui o nome do livro também, aqui na frente, do outro lado e atrás. E quando a gente abre, opa, vou segurar aqui para não cair. Ele é assim, então todas as cartinhas elas são destacáveis assim. Tá? Depois a gente vai ver com mais calma. São 100 cartinhas que vem aqui dentro, mais essa. Essa daqui, que é a cartinha extra, ela é a cartinha que explica um pouquinho. Deixa eu abaixar um pouquinho a luz para vocês conseguirem ver. Ela vai explicar um pouquinho pra gente sobre quem são os autores desse livro, as referências que foram utilizadas, né? Então, falando rapidamente aqui das autoras desse livro, esse livro ele foi escrito por Regina Lopes, Roberta Nascimento e Fernanda Lopes, tá? E as referências utilizadas nesse livro foram, deixa eu olhar só aqui no computador rapidamente para poder informar para vocês com mais clareza, foi utilizado o livro Manual do Paciente... Não, Vencendo a Ansiedade e a Preocupação com a Terapia Cognitivo-Comportamental, Manual do Paciente, que foi escrito por David Clarke e Aaron Beck, tá? Aaron Beck, que é um dos pais aí da terapia cognitivo-comportamental, e também foi utilizado como base para fazer esse livro, o livro Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, de Auguste Cury, tá? Então essas são as referências que vem nesse papelzinho aqui, e aqui atrás a gente tem todas as informações também de editora e tudo mais, tá? Não sei se vai focar aqui por causa do brilho.
Enfim, tem aqui as informações também do catálogo e tudo mais. E analisando as cartinhas que estão contidas nesse livro, eu consegui dividir elas em dois grupos. Aquelas que vão falar diretamente sobre o que é ansiedade e aquelas cartinhas que vão falar indiretamente sobre o que é ansiedade, tá? E agora eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Eu vou trazer 3 cartinhas aqui, na verdade, tá bom? Pra gente poder aplicar isso daqui e ver como seria realmente dentro do processo de funcionamento das sessões, né? Como eu utilizaria, por exemplo, essas perguntas com os meus pacientes. Então, lembrando que a cartinha ela é dessa forma, na parte de trás tem o nome do livro e do outro lado a gente tem aqui a perguntinha. Essa cartinha que eu peguei aqui agora, ela tem 2 perguntas, então eu vou uma de cada vez e vou explicando um pouquinho pra vocês, tá? A primeira fala o seguinte: o que você pode dizer em relação ao que o deixa ansioso? Então, aqui a gente já está falando de uma ansiedade que seria, né, uma das partes da cartinha que seria aquela ansiedade indireta, ou seja, é uma pessoa que já compreende que a ansiedade interfere na sua qualidade de vida e já está aqui tratando essas questões em relação a isso, tá? Então, o que você pode dizer em relação ao que o deixa ansioso? Aqui a gente já pode estar trabalhando uma segunda atividade paralela a essa, que seria escrever, né, ou citar algumas situações em que você percebe que está ficando ansioso. Então, vamos classificar quais são os momentos de vida desse paciente em que ele fica ansioso. Ou você aí em casa, você pode fazer isso também. Quais são os momentos em que você percebe que você fica mais ansioso em relação a isso? É uma forma de você questionar essa cartinha. A segunda pergunta da cartinha fala o seguinte: em que grau isso é importante em sua vida? Então aqui é um momento perfeito para você poder analisar cada ponto daquele que você classificou, que são momentos em que você se sente ansioso, e verificar o quanto aquilo o incomoda, para a gente poder começar a trabalhar esses níveis também em relação à ansiedade, porque sim, a ansiedade ela também tem níveis de classificação e de prejuízo em relação a cada sujeito individual. Então essas cartinhas elas servem para abrir e expandir a mente do paciente, ou seja, você precisa ser criativo em relação às respostas que você dá para cada uma delas, para que você veja realmente um resultado positivo dentro dessa atividade. É mais uma para a gente poder analisar. Novamente a mesma coisa, né? E a perguntinha é a seguinte: nos momentos em que se sente ansioso, quais sensações físicas você experimenta? Aqui a gente já está falando diretamente da ansiedade, então é aquela pessoa que ainda muito provavelmente não identificou a ansiedade como uma ansiedade danosa e não apenas uma ansiedade normal, né, emocional normal, como eu já falei que todo mundo tem aqui para você hoje. E a gente está tentando fazer a verificação desse processo. Então, você aí que é psicólogo ou profissional de saúde que quer verificar, por exemplo, se o seu paciente tem ou não tem, você pode fazer um joguinho como esse, pegando essa cartinha, né, e falando com o seu paciente. E você que está aí do outro lado, que gostaria também de conhecer um pouquinho de si mesmo em relação à ansiedade, também pode estar utilizando essa cartinha como uma forma de você observar os seus sintomas e os comportamentos que a ansiedade provoca no seu corpo, tá? Essa cartinha, por exemplo, eu passaria como uma atividade para a semana para o paciente, né? Claro, a gente já pega alguns sintomas que ele já consegue observar para anotar ali durante a sessão, né? Mas eu posso passar isso aqui também para o paciente para casa, para que ele possa observar outros momentos ou algumas situações do dia a dia que o deixam ansioso e o que isso gera no corpo dele, né? Sei lá, sente-se um pouco mais de falta de ar, uma coceirinha aqui na mão, algum incômodo específico. Então, é uma forma também de levar o paciente, como eu falei anteriormente, né, para esse lado mais criativo de reflexão, que é a proposta desses livros caixinhas. E vamos para a última cartinha de hoje, que fala o seguinte: como é seu comportamento quando está ansioso? O que você faz? Então, são 2 perguntas. Então, primeiro, como é o seu comportamento e o que você faz? Novamente, uma cartinha indireta sobre ansiedade, porque aqui a pessoa já sabe que possui, né, essa ansiedade mais danosa. Então, o que ela faz? Né? É uma pergunta também que você pode estar utilizando aqui para introduzir o seu processo terapêutico, por exemplo, ou para você que está começando também nesse processo, que quer, né, se descobrir um pouco mais, também é uma das primeiras perguntinhas que você pode estar respondendo aqui na caixinha. Não sei dizer para vocês qual é a ordem que vem, tá, gente? Porque eu já tenho esse livro há bastante tempo, então eu já remexi várias vezes aqui nessa caixinha, e não sei qual é a ordem específica dessas cartinhas, mas vocês podem ir classificando, né? Você profissional, por exemplo, que vai aplicar isso para os seus pacientes, você não precisa fazer como eu estou fazendo aqui agora, de tirar cartas aleatoriamente. Você pode separar cartinhas, por exemplo, para aplicar durante a sessão com o seu paciente, para que você saiba exatamente o que você quer que ele responda. Ali, se você tem dúvidas, por exemplo, sobre os comportamentos dele, você pode selecionar essa cartinha antes do atendimento e pronto, aplicar ela durante o atendimento com o paciente, tá?
E a segunda pergunta é, o que você faz? Então, o que você faz em relação a esses comportamentos de ansiedade que você tem? Tem alguma prática que você pratica para você poder aliviar? Ou alguma coisa que você acaba fazendo que te deixa ainda mais ansioso? Enfim, então já é também uma segunda perguntinha que dá para você propor aí alguns exercícios para o seu paciente ou para você mesmo que está ouvindo aí do outro lado, que não é psicólogo, que é outro profissional ou é uma pessoa que está querendo ter o autoconhecimento em relação a isso. O que você pode fazer para poder evitar esse tipo de coisa? Exemplos que a gente pode estar falando aqui hoje são exercícios de respiração, por exemplo, atividades físicas. Então, algumas práticas assim podem ser um processo de alívio para você que está passando por um momento de ansiedade e não sabe como controlar os seus comportamentos. Eu conversei com vocês, eu gosto de utilizar essas cartinhas como uma forma de desenvolver um pouco mais o lado lúdico do meu paciente, independente da idade, né? Então, a minha ideia sempre foi, dentro desse processo, provocar uma psicoeducação. Então, o que eu faço? Eu nunca utilizo as cartinhas por si só. Eu sempre utilizo as cartinhas como uma base junto com ela. Então, eu passo alguma outra atividade por cima, algum exercício de respiração, algum outro conteúdo, uma lista de atividades ou algo do tipo que a gente pode estar desenvolvendo juntos ali em sessão, ou que o paciente pode estar pensando também individualmente em casa durante a semana até a próxima consulta, tá? Mas esses livros caixinhas são um ótimo recurso para a gente poder ter essas ideias também criativas, que acabam nascendo por conta dessas perguntinhas, né? Como eu falei para vocês, essa daqui, a última cartinha que eu peguei, por exemplo, que fala sobre o comportamento e tudo mais, o que fazer, é uma ótima proposta para você poder criar uma lista de atividades junto com o seu paciente do que ele gosta de fazer, para poder expulsar um pouquinho desses sintomas, né, desses comportamentos mais negativos que a ansiedade produz e que o incomoda dentro do dia a dia dele. Esse livro pode ser utilizado, como eu falei para vocês, por qualquer pessoa. Mas é claro, sempre que a gente tem um material assim, que vai falar sobre algum tipo de transtorno específico, que já é uma coisa que te incomoda muito, é muito mais válido que você procure primeiro um processo terapêutico, um apoio, do que você recorra a livros assim, livros de autoajuda, etc., para tentar se tratar em relação àquele processo. Tá? Então isso daqui não é tratamento terapêutico, isso daqui é um apoio para você conhecer-se um pouco melhor ou um recurso terapêutico para você que precisa de algum material, né, que é psicólogo, profissional de saúde, da educação, etc, que precisa de algum material assim para poder trabalhar seus alunos ou pacientes, ok? Então para você aí que tá passando por um processo de ansiedade, não se engane, isso daqui não é tratamento. Tá bom? O tratamento a gente faz com um profissional. Então, busque ajuda. Isso aqui é um recurso para apoio, ok? E é isso por esse vídeo, pessoal. Em resumo, então, é um livro caixinha, muito prático, muito fácil de aplicar, como vocês puderam ver nesse vídeo. Ele fornece várias ideias que a gente pode estar utilizando aqui para ser ainda mais criativo dentro dos nossos atendimentos e ter um melhor resultado com os nossos pacientes, ou no processo também de autoconhecimento em relação à temática da ansiedade. O que vocês acharam desse livro? Deixa aqui embaixo para mim nos comentários. Você já possui esse livro caixinha? Gostaria de ter o seu? Então não esquece de clicar aqui na descrição desse vídeo, no primeiro link que tem lá o acesso para você poder comprar o seu, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Deixa seu like aqui se você gostou, se inscreve aqui no canal se você ainda não foi inscrito e ativa o sininho das notificações para o YouTube te entregar sempre que eu postar vídeo novo. Como eu comentei com vocês, eu vou trazer aqui também para vocês o review de algumas outras caixinhas que eu possuo, tá bom? Para poder explicar um pouquinho também e dar algumas ideias para você aí do outro lado de como você pode estar aplicando isso nos seus atendimentos, e para você também que gostaria de conhecer outros tipos de indicação de livros, também tá conhecendo um pouquinho desses recursos, ok? Muito prazer, novamente, sou Laiane Gomes, psicóloga clínica, e muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. Nos vemos no nosso próximo vídeo aqui no canal. Até lá e tchau, tchau!